Junto com o processo da homeopatia, a gente tem junto também uma ineficácia, muitas vezes, dos tratamentos convencionais, que a gente chama base de alopatia. Homeopatia, então, só para esclarecer, é o tratamento pelo semelhante, né? Então, tratamento pelo semelhante. Na alopatia, a gente está usando alguma substância, alguma medicação que é contra aquele sintoma que o organismo está manifestando, né? O viés da alopatia, que hoje se tornou muito mais conhecida e as pessoas usam muito mais a alopatia, né? Todas as medicações que tem nas farmácias são alopáticas, é o viés de que muitas vezes aquilo melhora, né? A pessoa toma a medicação, ela sente uma melhora daquele sintoma que ela está incomodada. No entanto, é muito provável que à medida que a medicação ela é metabolizada no organismo, novamente surgem os sintomas, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem enxaqueca, ela melhora com o remédio, mas à medida que o remédio para de fazer o efeito, muito provavelmente a pessoa está suscetível a novas crises de enxaqueca. A mesma coisa numa gastrite, por exemplo, a pessoa usa antiácido, né? E isso melhora as dores no estômago. No entanto, na medida que ela para de usar essa medicação, muito provavelmente ela vai ter novamente essas dores no estômago. Então, a alopatia ela tem o benefício que é enquanto dura a dose do remédio. Diferente da homeopatia. Na homeopatia a gente faz uma mudança que não é só do sintoma, mas é uma mudança de todo o organismo. O organismo ele se reharmoniza de uma forma que aquele sintoma ele passa a não se manifestar mais. Então o benefício muitas vezes com o tratamento homeopático ele é duradouro, né? Ele tem um efeito de prolongamento desse benefício. E a vantagem também de serem usadas substâncias diluídas. Então não existe o viés de você ter efeitos colaterais tão intensos quanto tem na alopatia. Então o que eu percebo é que as pessoas estão um pouco cansadas de ter que usar remédios, muitas vezes por longo período, e não ter o resultado de estabilização dos seus problemas, dos seus sintomas. E a homeopatia ela entra como um caminho, uma possibilidade para que elas realmente busquem, né, e com os tratamentos, uma harmonização que dure mais tempo. Não significa que ela não vai mais tomar remédio, mas que ela use muito menos alopatia, que ela possa se harmonizar muito mais apenas com o remédio homeopático. As substâncias utilizadas nos remédios homeopáticos podem vir do reino animal, do reino vegetal ou do reino mineral. Alguns remédios homeopáticos podem também ser feitos a partir de substâncias do corpo, que a gente chama de sarcódios ou nosódios, mas 90% das substâncias utilizadas em homeopatia são daqueles três reinos: animal, vegetal e mineral. No caso da substância homeopática, existe um processo que a gente chama de diluição, em que aquela substância ela é diluída na água, né, ou no álcool muitas vezes, né, e muitas vezes ela não está nem ponderal, não existe mais substância naquela diluição, apenas a memória da água em contato com aquele átomo, com aquela molécula que foi inicialmente diluído. No caso da alopatia, as medicações são ponderais, que a gente chama, ou seja, o que significa isso? A quantidade de remédio ela é grande, né? É claro que do ponto de vista da discussão que a homeopatia faz, isso vai ter consequências. Quando nós usamos remédios ponderais ou esses que tem nas farmácias convencionais, tudo que a gente usa de química, o efeito sobre o organismo é supressivo, ou seja, existe o benefício da medicação, mas as células no corpo como um todo, o sistema neurovegetativo, ele fica paralisado apenas à mercê da ação da droga. No caso da homeopatia, como os remédios são diluídos, então são umas substâncias muito sutis que vão entrar em contato com essas células e com o sistema neurovegetativo, muitas vezes o efeito é de estimulação desse sistema todo do organismo. Então a gente fala que o efeito do remédio homeopático não é da droga em si ou do remédio, mas da reação que ele produz nas células e no organismo em relação a isso que foi apresentado. Ou seja, homeopatia é uma informação que você dá para o organismo e o organismo reage a essa informação. Se você dá uma informação muito forte, no caso de remédios alopáticos, você não vai ter esse processo de reação do organismo. Você vai suprimir o organismo. Vai ter apenas o efeito da droga. Por isso que no tratamento alopático convencional você não tem a harmonização do organismo e muitas vezes você fica refém de ter que tomar remédio muito tempo.
E no caso da homeopatia, às vezes com uma única dose, você tem a estimulação desse mecanismo de autocura do organismo e existe um benefício mais prolongado. I remember myself young and restless, a lampoon of youth. So who am I to really teach you anything? Do I know what's true? Os remédios podem vir de todas essas fontes. Então, um exemplo, por exemplo, do reino animal. Existem remédios à base de surucucu, né, laqueses, né? Então, esse remédio ele vem do veneno da cobra e que em dose ponderal é um veneno, mata as pessoas. Mas no caso do remédio homeopático, pelo processo de diluição e agitação para despertar o potencial de cura daquele remédio, a gente vê que láqueses ele produz uma gama de sintomas, né, no corpo humano, numa pessoa sadia, que muitas vezes beneficia aspectos não só no nível físico, né? Todo remédio homeopático ele se abre por uma dimensão também psíquica, também mental e emocional. Então essa também é uma diferença grande entre a alopatia e a homeopatia, porque a homeopatia ela vai trabalhar os aspectos mentais também. No caso do laqueses, que é esse veneno da cobra, também as características de defesa da cobra ou de como ela se porta perante as coisas do ambiente dela vão estar presentes nesse jeito da pessoa. Por exemplo, a cobra, ela geralmente ataca de bote pelas costas do inimigo, né? No caso de uma pessoa que precisa desse remédio, possivelmente ela também vivencia o ambiente de trabalho ou a família como um inimigo, né? Existem inimigos ali, porque é um remédio do reino animal, então o tema de fuga, de luta está muito presente. E a ação da pessoa que precisa de láxis muitas vezes é dando um bote pelas costas mesmo. Então, incrivelmente, muitas vezes é o que a gente diz na homeopatia, nós estamos muito em contato com toda a biosfera e muitas vezes nós estamos sintonizados com substâncias e as formas como elas reagem. No caso da cobra é essa forma de reação. Mas se nós pegarmos, por exemplo, um mineral, no caso de aurum metálico é o ouro dinamizado de forma homeopática. Nós vamos ver que o ouro simbolicamente está relacionado historicamente aos reis, às pessoas que tinham poder, às pessoas que tinham o reino todo e que no caso do rei, onde que é o sintoma maior de Aurum? Quando o rei acaba perdendo a posição dele e ele vê que tudo aquilo se acaba, né? O reino se acaba ou foi invadido por forças, né, de outro local. Então, no caso de Aurum, existe uma depressão profunda em virtude de ter perdido uma posição social. Então, isso muitas vezes é um remédio muito utilizado no caso de empresários que tinham grandes posses e daqui a pouco entram em falência e perdem tudo e entram num processo de depressão profunda por perder seu reino, né? Então, é interessante que a homeopatia ela vai num nível muito mais profundo, não só físico, ela está tratando do nível central, mental, né, de um ponto de vista de como a pessoa enxerga a realidade, até o ponto de vista mais orgânico, né, no caso da pele, dos órgãos, né? Então, a melhora da homeopatia ela é do mental para o físico. Por isso que muitas vezes, usando remédios homeopáticos, nós podemos eventualmente ter processos de agravação na pele, ou às vezes de um sintoma que estava suprimido ele vem à tona novamente, porque mentalmente a pessoa mudou e aquilo está sendo empurrado para outros órgãos mais superficiais. Então está tendo um processo de limpeza do organismo. Por isso que muitas vezes a gente toma remédios homeopáticos e às vezes, eu tive uma alergia muito forte que durou uma semana, mas depois disso eu me senti muito bem, eu fiquei muito equilibrado comigo, né? Então os remédios eles podem ter todas essas fontes, né? Muitas vezes nós estamos sintonizados com alguma substância da natureza, com algum tipo de planta, ou com algum tipo de animal, ou com algum tipo de mineral, né, na natureza, e aquilo tem o potencial também de nos reorganizar. É como a gente diz assim, a harmonização é como uma sinfonia, nós estamos em sinfonia, mas a doença, o distúrbio, a enfermidade é como se fosse uma nota estranha, um ruído, né, no nosso corpo, no nosso organismo, na nossa mente. Na medida que nós tomamos o remédio que é semelhante a esse ruído, existe um processo de reharmonização novamente. As coisas voltam para o lugar onde elas devem estar, né? Então,
É interessante a visão homeopática porque ela não está olhando para o sintoma, meramente o sintoma isolado, como normalmente a gente faz na medicina, em que, por exemplo, se a pessoa tem uma rinite, ela vai olhar o otorrino e vai tratar só a queixa clínica dela local. A gente vê que na homeopatia uma rinite muitas vezes está conectada a todo um modo de funcionamento, um modo de posicionamento perante as coisas que a pessoa vivencia. Então tratar só o sintoma aqui suprimindo com corticoides, na verdade pode até no futuro levar a uma agravação dessa rinite, ou essa rinite pode se deslocar para alguma outra região do organismo que não vai ser bom para a pessoa, vai ser um aprofundamento dessa enfermidade. A gente precisa tratar as pessoas num nível mais central. Então a rinite tem que melhorar, mas ela como um todo, perante a vida, perante as relações dela, precisa estar melhor e aí a rinite vai melhorar. Então a homeopatia tem uma visão mais sistêmica, mais ampla do processo de doença e saúde, né? Essa é a visão da homeopatia.